Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa quarta discussão aqui sobre gestão empresarial. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns quatro capítulos que estão no livro, né? Então, sobre aperfeiçoamento e monitoramento de resultados, gerenciamento as melhorias do processo, o gerenciamento do processo de manutenção e a garantia da qualidade. Vamos falar um pouquinho do nosso controle de processo básico. Basicamente, aqui a gente está falando das tomadas de decisões de todo o processo e, principalmente, também a gente vai dar uns detalhes sobre o processo de gerenciamento, né? Então, basicamente, lembrando, a gente tem o nosso processo e desse processo a gente tem alguns resultados que tiramos dele para nosso controle. E aí, se esse resultado estiver ok, nós mantemos todos os parâmetros no processo e continua-se nesse ciclo até que haja alguma variação. No caso que haja alguma variação do resultado e que ele não esteja ok, e aí a gente tem alguns assuntos. Primeiro, o relato do operador, né, porque ele é o primeiro a vivenciar isso, e aí ele passa esse relato da anomalia para o supervisor. O supervisor, ele vai agir com uma ação corretiva do processo e ele faz o reporte gerencial. O reporte, quando ele faz o reporte gerencial, o gerente ele vai verificar se a ação foi eficaz. Se foi eficaz, ele faz o registro no POC e volta para a manutenção do processo. Em caso não, ele entra no ciclo de PDCA de melhoria. Ele faz o estudo do caso, outras ações de contramedidas, e ações corretivas e ações preventivas, até que essa ação seja eficaz, a anomalia pare com a anomalia, e aí todas essas ações de PDCA é reportado no registro no POC, como registro de contramedidas. Tá? E agora, umas características do nosso processo gerencial. Né? Então, falando no processo fabril, né? Então temos clientes, temos, temos clientes e fornecedores, né? E aí pensando no sentido de fábrica, então temos os nossos fornecedores que vão pegar as matérias-primas para o nosso processo. Desse processo é feita a manufatura do nosso produto, do nosso serviço, e aí temos a questão dos resultados. O nosso gerente, ele tem autoridade do processo, então ele também tem a capacidade de fazer as operações e ele determina. E por ele ter essa autoridade no processo, ele é o responsável sobre os resultados que esse processo vai gerar. Tá? A partir desses resultados, ele checa as submetas dele, né? Se está de acordo, se vai alcançar, se não vai alcançar. Se está de acordo com a meta, tudo certo. Ele continua fazendo os itens de verificação do processo para manter, para que o resultado continue sendo sustentável, né? E se não, ele vai para os itens de controle, e aí ele pode tanto mexer no processo como mexer no resultado, para que ele possa alcançar as submetas. Então, como a gente vai estabelecer os nossos itens de controle? De cara, a gente precisa reunir todo o time operacional, e isso aí vai desde a operação até o gerente e até o time de suporte. Então, a gente está falando de operador, supervisor, analista, gerente, e os times de suporte que trabalham junto com a produção. Então, também temos o time de engenharia, vamos ter um time de manutenção, vamos ter também um time de qualidade, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Nós precisamos definir os nossos produtos que vamos controlar e o que vai ser feito para que atenda às necessidades do produto ou cliente, que é o que a gente chama de fluxo de valor. E aí, lembra que na primeira aula a gente fala também do valor agregado? E é basicamente bastante isso. O que a gente vai fazer para que o nosso produto esteja de acordo com o requisito do nosso cliente. E aí também a gente precisa definir quem são os nossos fornecedores e quem são os nossos clientes. Parece ser simples,
esse tópico, mas acredito que não é, porque como muitos departamentos eles trabalham interligados, às vezes, em alguns pontos, um certo departamento ele pode ser fornecedor e em outro ponto ele pode ser cliente. Então, é sempre bom ter estabelecido isso, e que são seus fornecedores, que são seus clientes no seu processo. E quais são os pontos que vão impactar o seu produto? E aí a gente fala do SPDC, que aí são pontos de segurança, que é o safety, o quality, pontos de qualidade, delivery, serão os pontos de entrega, né? Se vai atender as nossas metas, e o custo. Se a gente está entregando, consumindo os nossos insumos de forma correta, não havendo sobreconsumo. E aí a gente tem um custo padrão para produzir o produto e na hora da venda para que a gente consiga ter a margem do lucro para que essa empresa possa se manter. Aqui é um exemplo, tá, do SPDC na área. A imagem, eu sei que só tem está um pouquinho ruim, mas a ideia aqui foi poder trazer um exemplo de como é que funciona isso na área. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas na discussão da aula passada, a gente tinha falado da questão de tem que ser visível. O operador tem que ver esses números, ele tem que entender. Então, ele tem que entender se os nossos estados, se eles estão bem, se nossos itens de controle eles estão bem com as nossas metas ou não. E aí, aqui é um exemplo disso. Então, para cada, ele fez com que o SQDC fosse cada coluna, e em cada coluna ele colocou quais são os itens de controle desse ramo. Então, aqui no safety ele fala de alguns pontos de segurança que o operador precisa se atentar. Provavelmente, aí temos aqui alguns gráficos também de segurança. Pode ser também ali um gráfico de crescimento, consumo de reporte de conexão insegura, qualidade, e aí temos também outros pontos de qualidade, outros pontos de entrega e alguns pontos de custo. Todos coloridos, que seja também bastante visíveis, se estamos atendendo ou não. Então, você pode ver ali nas iniciais, você pode ver que ele está fragmentado. Isso aí ele coloca para que seja de acordo com o dia. E aí, cada dia, se está verde, ok, nosso dia foi padrão, nosso dia foi de acordo com a meta. E se for vermelho, é porque falhamos em algum ponto. E aí, segue o exemplo. Vamos, vamos para o próximo aqui. Como estabelecer os itens de verificação? Os itens de controle, como a gente vai controlar e definir sobre os resultados. Então, nós temos os resultados e a gente tem que saber que determinados pontos que a gente vai ter que controlar vão refletir nesse resultado. E aí, não adianta, se a gente tem um resultado, se a gente não tem um item de controle que reflete no resultado, nós vamos fazer ações que vão mudar o processo e vão influenciar o processo de uma outra forma e não vai impactar no nosso resultado. Então, tem que estar bastante definido e que eles sejam diretamente relacionados. Para a definição de limites de verificação, é importante conhecimento do processo e, ao mesmo tempo, conhecimento do processo é feito pelos itens de verificação. É aquele ponto que a gente falou do seguinte: tem que estar no Gemba para ter conhecimento de causa do processo. Então, para fazer os itens de verificação, é importante o conhecimento do nosso processo. E aí, depois que a gente fez os nossos itens de verificação com base no processo, a ideia desses itens de verificação é que quando o operador consiga ver, ele tenha a ideia de como o nosso processo está no momento. Se ele está bem, se ele está ruim. Então, e aí temos alguns itens que medem o desempenho desses componentes do processo. Aqui só são alguns exemplos, mas você pode encontrar variados. Então, equipamentos, tempo de parada no mês, tempo de quebra também desse equipamento,
quantidade, desculpa, tempo não, quantidade de quebra, né, quantidade de falha, matéria-prima, e aí temos também níveis de estoque, matéria-prima também de consumo, quanto uma quantidade de consumo de uma determinada matéria-prima tal se utilizada no processo, aferição dos equipamentos de medida, e aí se nossos equipamentos, e aí é mais equipamentos manuais de controle, seria, por exemplo, um paquímetro, um medidor de pressão, um medidor de temperatura, se eles foram verificados, se eles estão de acordo com o nosso nível de conformidade, para que ele não esteja bem, desculpa, o ponto é exatamente esse. Se nossos equipamentos de medida não estão descalibrados, eles estão, se eles estão calibrados conforme o nosso procedimento operacional padrão. E aí e também temos os componentes dos procedimentos operacionais, que então, é o exemplo do DTO. O DTO também serve para medir o processo. Basicamente, se a nossa operação ela tem conhecimento, né, do nosso processo, se ela sabe o que está fazendo, e aí o DTO pode nos ajudar a visualizar o processo dessa forma. Benchmark, né, e metas internas. Pessoal, para que o benchmark? Basicamente, é um comparativo entre outras áreas, né? Saber se, se nós estamos indo bem, assim, é, mas para que a gente faz, então, os controles de resultado? O controle de resultado é mais voltado para uma meta interna, mas entenda que nós, diferentes áreas, então, estão em diferentes momentos, vamos dizer assim. Então, existem áreas que estão melhores, e que elas precisam, e aí essa área que está melhor, ela vai ter uma meta mais desafiadora do que uma meta que está pior. Por quê? Do que uma área que está pior. Por quê? Porque essa área melhor, ela está mais madura no processo. Então a gente consegue desafiar mais ela do que uma área que não tem tanto conhecimento. Então é muito bom o benchmark para a gente poder medir essas áreas, como está o nosso nível de segurança como está o nível de segurança entre elas, como está o nível de qualidade, como é que está o nível de produção. Se a gente comparar essas áreas, ela está produzindo a mesma quantidade, ela está no requisito mínimo, ela está produzindo mais. E aí a ideia vem sempre essa. Se determinada área está produzindo mais, como é que ela está fazendo isso? Como é que a gente pode tomar de lição para a gente trazer para a nossa área operacional? Então, é basicamente sim, copiar, poder trazer essas oportunidades de melhorias que eles já vivenciaram, tentar implementar no nosso processo, adequar ao nosso processo. E aí, depois que a gente conseguiu melhorar, e aí está no mesmo nível que essa melhor área, aí a gente vem com oportunidades de melhoria para que a gente possa sempre superar, ter um resultado ainda melhor. Nossa, daquele ponto, nosso processo é vivo, né? O processo de manufatura e de produção ele é vivo. Então, sempre há oportunidade de melhorias. Temos alguns tipos de benchmark, então, internos, são entre departamentos, né? Departamento de produção, departamento de engenharia, departamento de produção com qualidade, qualidade de engenharia, qualidade de logística, mais voltada nesse sentido. Benchmark competitivo, que são entre concorrentes, né? Às vezes um cliente específico, ele trabalha com mais de uma empresa e possa produzir o mesmo produto, né? E aí essas empresas são concorrentes. Então, porque o produto de X empresa está saindo uma melhor função, porque ele está mais utilizado. Então, o benchmark também rola para ele. Acontece por causa disso. Funcional com áreas de negócios diferentes, né? Também acontece, mas aí é um pouco mais voltado ao processo, é mais uma questão de gerencial, né? De uma forma de gerenciar o negócio. Então, o benchmark é uma oportunidade para melhorias no processo, né?
E aí a gente se dá em alguns pontos que a gente pode usar como benchmark. Então, temos a literatura técnica, né? Se a gente está em conformidade com a parte técnica do processo. Temos também a visita, a gente pode vivenciar aí nessas outras áreas para obter conhecimento. Se as áreas elas utilizam fornecedores diferentes, então qual fornecedor pode ser melhor, qual fornecedor pode se adaptar melhor ao nosso processo. Congressos, para a questão de novas tecnologias e consultores também que podem vir ao nosso processo e, com o seu know-how, poder identificar algumas oportunidades de melhoria para a gente possa conseguir otimizar o nosso processo. Aqui está uma forma, né, temos um gráfico de controle para o nosso benchmark. Então, por exemplo, ele fala aqui em relação ao número de reclamações do mês. Se você for ver, existem duas colunas. Temos também um gráfico, né, que é um período que está sendo utilizado, e aí temos desculpa, um intervalo, e temos um outro intervalo também, que é um tracejado de queda. O que seria isso? As primeiras duas colunas seria a nossa linha base. Por exemplo, qual é a média que foi utilizada no último ano, quais foram os últimos resultados que tivemos. Então, essa aí vai ser nossa base de dados, para que a gente tenha um norte de onde a gente vai começar. Então, temos o valor médio e temos a nossa meta. Então, você pode ver que o número de reclamações, então temos duas colunas, deve ser nos últimos 3 meses, e aí temos um intervalo com vários pontos que são a respeito de a cada mês de um determinado ano. Então, você pode ver que para cada mês ele vai oscilando e que essa queda, essa oscilação no número de reclamações ele vai diminuindo até um determinado ponto no segundo intervalo. Então, por exemplo, você pode ver que ao final de um ano, quer dizer, um ano, um mês, né? Você pode ver que em fevereiro do próximo ano, o número de reclamações por mês está acima de 10, mas a nossa meta é 8. Então, assim, tivemos uma queda comparada à nossa linha base, mas aí ainda não conseguimos alcançar a meta. Então, por isso que acontece outra rodada assim, de melhorias, né? Rever de novo o nosso processo, ver os gaps do nosso processo, até que o nosso valor médio possa alcançar a média. Então, daí que entra a questão da submeta. Então, temos uma meta aí que a gente vai alcançar em um determinado período. Então, provavelmente pode ser de 2 a 3 anos. E aí temos submetas, que nesse gráfico deve ser a cada ano, até que a gente consiga sair de um gráfico com uma média de 20 reclamações no mês até uma média de 8 reclamações no mês. Então, gerência no processo de manufatura. Então, temos algumas ações aqui voltadas mais para a gerência. Temos o padrão técnico do nosso processo, né? Que aí é o documento básico de controle. Então, temos o POP, mas aqui ele também menciona a questão do Quality Control Process Chart, que é um controle mais voltado para o time da qualidade. E aí ele também contém os parâmetros do processo. Como é que ele faz esse padrão técnico? É junto com o time da engenharia. Com o corpo de engenharia, o corpo técnico do time da engenharia. Tá? E aí temos, cada empresa tem necessidades diferentes uma da outra. Logo, existem diferentes formulários para cada companhia. Nós temos processos diferentes. Cada companhia cada companhia vai estar situada em uma área diferente, vai estar situada em um ambiente diferente. Aí eu falo até questão geográfica, né? E aí a gente tem temperatura diferente, temos nível do mar, temos pressão também, temos, que mais? Temos
clientes diferentes, né? Porque, querendo ou não, principalmente falando em uma empresa, uma multinacional, então, provavelmente, temos clientes que são situados na mesma região, para que não haja um custo alto logístico. E aí, por termos também clientes, né, clientes regionais diferentes, nós temos produtos com variações diferentes. E aí, qual é a ideia? É que cada empresa tem necessidade diferente, porque por mais que o processo seja o básico, seja parecido, nós temos milhões de variáveis que podem influenciar no nosso produto. Então, temos sim diferentes formulários, temos diferentes requisitos, e aí o nosso padrão técnico, ele precisa especificar para cada companhia qual é o requisito. Então, tirando falando um pouco fora desse ponto, aí a operação é responsável pelo cumprimento, ele vai ter, o time de engenharia, ele cria esse processo, mas e aí quem garante que o processo, desculpa, quem garante que esse padrão vai ser rigidamente seguido no processo é a operação, e aí e o corpo gerencial vem com a questão, o corpo gerencial junto com o time de suporte vem a propor as mudanças no padrão técnico para que possa ter uma qualidade melhor no nosso produto, no nosso serviço. Ah, e aí aqui a gente tem desculpa, um checklist de controle de qualidade, né? E aí ele fala bastante aqui em relação ao seguinte: nós temos o nosso processo, o que é o nosso produto, o nosso serviço, temos o fluxograma, que são os nossos processos para realizar, e aí ele coloca o nome aqui no lado, mas assim, faltou até a questão de colocar o seguinte: todo fluxograma tem o nosso processo, e o nosso processo tem um documento de referência. Ele tem que ser a base, senão a gente não faz um checklist, a gente não faz um check do processo. Então, nessa coluna, ele tem que estar o documento de referência. No nosso caso, vai ser o POP, Procedimento Operacional Padrão. E aí vai estar lá o código, para que seja fácil de encontrar, e o nosso nome, e o nome desse POP esteja descrito o processo. Tá? Nesse processo, qual é a qualidade que ele vai garantir, qual é o ponto do produto, qual é a característica do produto que esse processo ele vai garantir, quais os níveis de controle, então quais são o range, né, quais são os nossos requisitos mínimos e máximos, que aí que a gente pode garantir que sim, está tudo certo no nosso processo, como a gente vai verificar, né, como a gente vai verificar se esse nível de controle está de acordo, e se ele não estiver de acordo, quais são as ações corretivas que a gente vai tomar. Controle é baseado, de novo, né? Controle é baseado no padrão técnico. O padrão técnico ele tem que refletir a operação atual, e aí ele vai ser feito por meio do fluxograma para que fique. E aí falta até um ponto também. O fluxograma é junto com a descrição do POP, para que seja simples, resumido, mas também fácil de encontrar e que abranja todos os pontos. Então, provavelmente não. Esse controle vai trabalhar junto com o POP, o nosso procedimento operacional. Durante a construção desse padrão, o gerente ele precisa trabalhar com o corpo de engenharia, afinal, o corpo de engenharia é o que detém o conhecimento técnico do processo. Nosso padrão precisa deixar claro, ele precisa ser claro, porque o que acontece? Ele vai servir como base para que o supervisor ele realize o controle. A operação vai garantir, mas qualquer variação, o supervisor tem que estar a par dessa variação. E aí, o controle de qualidade ele vai nos ajudar, ele vai ajudar o supervisor a observar se está tudo sendo feito de acordo. Também pode ser acompanhado também pelo operador. E aí, esse padrão também tem alguns itens de ajuste para a manutenção do processo, que são os nossos parâmetros de controle. Itens controlados são os itens que
o nosso gerente e os supervisores vão deter o controle, a manutenção, itens que são ajustados e pode ser feito na hora. A operação é que vai ficar responsável. Então, assim, nosso processo produtivo ele é extenso, ele pode ser até complicado que a gente pare, né? Vamos supor, uma fábrica de alimentos, ela tem uma quantidade alta produzida por minuto. Então, qualquer variação é muito complicado. A gente parar o processo só para mudar, fazer um pequeno ajuste. Então, os ajustes são muito feitos também na hora, até porque se essa fábrica parar, vai ter um custo da parada e provavelmente esse custo deve ser bem elevado. Então, todos os itens que podem ser ajustados na hora. É o time de operação que vai ser feito, para que rápido, seja feito rápido, né? E temos os itens automatizados que são os set points, né? São as faixas de trabalho das nossas máquinas. Então, padrão de temperatura de operação dessa máquina, e quanto de pressão ela tem que trabalhar, quanto de um determinado material ela tem que mandar para o nosso processo. Todos esses set points eles são para máquinas, eles são automatizados. E aí nós temos a nossa avaliação do processo. De novo, nossa avaliação é baseada no nosso padrão técnico, né? Então, se o nosso padrão técnico foi feito pelo corpo de engenharia, nossa avaliação do processo também é feita junto, então, junto com o corpo de engenharia, é baseado nas informações que eles nos fornecem. O fluxograma para orientar os nossos processos produtivos. Então, o nosso processo produtivo ele não é bastante aleatório, né? Ele tem um começo e tem um fim. Cada subprocesso, para que ele saia de insumos, ele entre insumos e saia nosso produto, saia nosso serviço. Então, nosso fluxograma ele nos ajuda a guiar a ordem que tem que ser feita, esse processo produtivo, esse checklist do processo produtivo. Temos os usos de cartas de controle para avaliação do resultado. Então, só relembrando, as cartas de controle são o histograma, são os limites inferiores e superiores, desculpa, o gráfico do padrão de dispersão, tá? E aí todos esses gráficos vão estar também na nossa avaliação para a gente checar. E aí e também no nosso, claro, temos que sempre fazer a partir de uma referência. Então, sempre vai estar a partir dos nossos procedimentos operacionais padrão, nosso POP. E aí, de novo, no nosso processo nós temos um nome, e aí junto também ele tem que ter o POP de referência. Qual é o padrão, como é que tem que ser feito, qual é o valor que ele precisa entregar, e aí tudo isso tem que estar referenciado pelo POP. Qualidade assegurada, quais são os pontos desse processo ele tem que entregar, né? Qual é a qualidade, quais são os valores mínimos e máximos que são aceitáveis no nosso processo, nossas cartas de controle para registro, para a gente saber se a gente está saindo ou não, tá? E os nossos valores que estamos recebendo na área. Se o nosso valor, baseado no histograma, está de acordo com o processo, verde, está tudo ok. Se está existindo uma variação muito grande, mas que esteja dentro do processo, amarelo, porque fica um sinal de alerta, e se fugir do mínimo máximo, vermelho, que requer uma ação corretiva, né? Vamos falar um pouquinho, então, de qualidade. Qualidade é exercida por todas as pessoas da empresa e seus fornecedores. Não adianta, a qualidade é dever de todo mundo que está na empresa. Então, vai sim, desde a operação até o gerente, até um diretor de uma planta, é responsável pela qualidade do produto, do serviço. Os operadores, eles vão garantir cumprindo os seus procedimentos operacionais padrão. Como o supervisor ele fica responsável pelo processo
o supervisor e o gerente ele ficar responsável pelo processo. Então, todo o resultado desse processo é, está na responsabilidade do supervisor e do gerente, então eles assumem sim a qualidade ao controlar esses itens, e qualidade é a forma de garantir o valor do produto do serviço. Então, o que é que acontece? É uma forma que o nosso cliente, quando ele for ver o nosso serviço, o nosso produto, ele vai entender que a gente está fazendo um trabalho de excelência. Controlar a qualidade é definir os padrões de acordo com as necessidades do processo. Controlar a qualidade também é trabalhar conforme os padrões estabelecidos e melhorar os nossos padrões do processo. Confiabilidade. O que seria a confiabilidade? É a probabilidade de um determinado ente desempenhar sua função conforme a especificação do processo, de acordo com as condições e por a quantidade de tempo estabelecido. E aí eu coloquei entre parênteses o foco, porque é o nosso documento de referência. Então, basicamente, a confiabilidade é uma característica que fica dentro da qualidade, é uma questão do seguinte: se nossos valores estão dentro dos requisitos mínimos e máximos, e aí a gente, através desses valores, nosso resultado de valor, a gente vai ter a garantia que o nosso produto é sim confiável e ele atende aos requisitos do nosso cliente. E aí, graficamente falando, quanto menor a, desculpa, quanto menor a conformidade, quanto menor a não conformidade do nosso processo, maior será a sua confiabilidade. Se nosso processo ele não varia tanto e ele sempre está conforme, maior qualidade nós temos nos nossos produtos e nos nossos serviços. Como garantir a qualidade? Reduzindo a dispersão desses valores que estão fora do padrão, nós temos de entender que a dispersão ela gera problemas, defeitos e custos, porque são variações que estão fora dos requisitos mínimos e máximos do nosso processo. Nós podemos reduzir essa dispersão através do PDCA, na melhoria do nosso processo, e em relação à questão operacional. E na questão de máquinas, a gente também pode reduzir a confiabilidade através de mecanismos por fail, que são mecanismos à prova de falhas, e que tem componentes mecânicos e eletrônicos que impedem o erro humano. Como a máquina ela pode também ser operada pela pessoa, a pessoa falha, mas aí a garantia é que mesmo com a falha da pessoa, nós temos mecanismos mecânicos e eletrônicos sobre a máquina que vêm a garantir o padrão operacional dessa máquina. Nós temos um departamento de qualidade, então, como a diretoria é nosso ponto alto na nossa empresa e ela trabalha diretamente com o nosso cliente, ela precisa garantir que o nosso produto esteja de acordo com os requisitos do nosso cliente. Então, a diretoria também precisa certificar que o nosso processo está ocorrendo conforme as nossas especificações. E aí, como é que ela faz isso? Ela cria um setor próprio para garantir nossos requisitos, das atividades do supervisor e do gerente, mas a gente vai ter um departamento só para checar que o nosso processo está de acordo, e aí ele entra não só o cheque da qualidade, mas como garantir e certificar que a operação passa. Então, ela também vai gerar treinamentos e certificações para que nossa operação ela possa trabalhar, principalmente quando envolve a questão da melhoria do processo. Trabalhe para que obtenha um resultado melhor. Né? O setor de qualidade ele possui sim um corpo extenso, então o setor de qualidade geralmente ele também tem um gerente, ele também tem um setor, ele também possui analistas, mas ele não possui operadores. O que eles têm são inspetores de qualidade. Eles que vão checar o nosso processo e eles que vão checar o nosso processo e garantir que é como se fosse nossa última linha
de controle. Nós temos toda a parte operacional e a questão do padrão, e aí a nossa última linha de controle é esse setor de qualidade. Ele vem fazer sempre o double check do nosso produto para que a gente consiga entregar de acordo com, de acordo com os nossos requisitos do cliente. Então, esse departamento, toda a atividade desse departamento de qualidade, ele vai se basear no nosso procedimento operacional padrão, e eles também realizam auditorias do processo. E aí temos aqui o exemplo do PDCA, do departamento de qualidade. Então, lembrando, na parte do P, do planejamento, nós temos o projeto, né? Como esse departamento ele vai fazer as ações para que garanta a qualidade. No Daily Define, a execução desse planejamento, a execução de como as ações planejadas eles vão garantir a qualidade do processo. O controle, que aí são outros gráficos também de controle do processo, mas aí é mais voltado ao próprio departamento mesmo, como é que ele está fazendo. Às vezes pode ser que o departamento de qualidade ele possa estar realizando a inspeção de forma errada. E aí também eles têm também próprio, eles mesmos também têm gráficos e controle para o próprio departamento dele, para que eles estejam também fazendo de acordo com o nosso procedimento operacional padrão. E aí, em caso de falha, né, do próprio setor, temos as ações corretivas para que possa minimizar esses danos. Com esse último slide, aí a gente finaliza a nossa aula 4. São assuntos referentes ao capítulo 8, 9, 10 e 11 do nosso livro, né, de gestão empresarial. E na próxima aula a gente finaliza as nossas discussões com o capítulo 12, 13 e 14.